Bom dia, meus amigos. Hoje, dia 29 de setembro de 2021, mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra com todos vocês, todos os amigos inscritos no canal. Trazer mais um vídeo para reflexão, compartilhar aí a palavra de Deus e refutar o ensino da igreja de mercado. Eu havia me comprometido a fazer um vídeo ou uma live no sábado. Eu não fiz porque eu queria esperar mais comentários, das pessoas, até a participação de vocês inscritos no canal, sobre o que eu poderia fazer. E talvez o sábado fosse um dia que as pessoas não iriam poder participar, até mesmo para a gente bater um papo. E eu também não quis fazer o vídeo. E aí eu estou fazendo o vídeo aqui agora, neste dia. E o vídeo é sobre a postagem na rede social do Bispo Edir Macedo, de um trecho de um diabo manifestado na Instituição Universal, onde o diabo ele vem falando que Jesus já está às portas, que os anjos já estão preparados e que se o diabo tivesse a oportunidade que nós temos, ele lamberia o chão da igreja para ser salvo. E aí tudo isso é uma grande heresia, uma grande aberração, E eu venho aqui trazer essa palavra de confronto e também desmistificar esse tipo de ensino. Então, para você que hoje é da Universal, não julgue a mim, julgue a palavra. Você pode não concordar com a forma que eu estou falando, mas vá para a palavra e veja e tire suas próprias conclusões sem o viés ou a ideologia da Instituição Universal. Isso é ser inteligente, isso é usar a fé inteligente. Não eles te darem a única opção e você ter que crer naquilo. Isso não é fé inteligente. Isso chega a ser estupidez. Fé inteligente é você pegar a palavra que está sendo dirigida a você avaliar, você ponderar e você julgar essa palavra e aí sim, concordar ou não. Então, quando você fala em fé inteligente é você avaliar à luz das Escrituras o que aí as Escrituras estão falando e não o que a instituição está falando. Então, eles pegaram uma pessoa supostamente manifestada, que neste caso, pessoal, sinceramente, eu nem acredito, tá? Sinceramente, eu nem acredito. E se estiver e for verdade, há um grande engano e um grande problema nisso. Vou falar por quê. Duas coisas, ou melhor, uma coisa mudou completamente a minha ótica e visão com relação ao Evangelho. Primeiro, a primeira delas, essa coisa que mudou a minha vida, a minha concepção do Evangelho, é o Sermão da Montanha de Jesus, onde ele fala quem vai herdar o reino de Deus, onde ele direciona ou comissiona as pessoas que estiverem nesse reino, o que essas pessoas devem ser e fazer. E no Sermão da Montanha, Jesus fala: quem vai herdar o reino dos céus, bem-aventurados os humildes de coração, os puros, bem-aventurados os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Depois, num outro momento, ele vai falar sobre o cristão ser a luz do mundo, o sal da terra. Ele vai dar a missão ali para os seus discípulos. Mas ainda não é sobre isso. E eu queria falar do sermão profético de Jesus, que está mais para frente. Aqui eu estou falando do Sermão da Montanha, Mateus 5. E o que eu quero falar vai estar lá em Mateus 24. Mateus 24, no verso 1, diz o seguinte, o texto, a mensagem do texto: o sermão profético de Jesus, o princípio das dores. E aí depois tem um outro título, no mesmo capítulo 24, diz o seguinte: o sermão continua, a grande tribulação. E aí Jesus vem discorrendo sobre os fatos que aconteceriam. E aí depois continua um outro título, no mesmo capítulo 24. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E é nisso aqui que eu vou me apegar. A vinda do Filho do Homem. Preste atenção numa coisa.
E logo depois da aflição daqueles dias, que dias? Aí você tem que ler o capítulo 24 inteiro. Leia o capítulo 24. Eu não vou ler para não estender. Então, no capítulo 24, 1, dá início ao princípio das dores. E eu estou lendo o capítulo 24, no verso 29. Jesus falando. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, as coisas que ele mencionou no capítulo 24, do verso 1. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ela está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que não passará geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? De novo, pessoal, capítulo 24, verso 1. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí no versículo 36 do capítulo 24, Jesus diz o seguinte: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente o meu Pai. E aqui começa o engano da Igreja Universal quando ela coloca este tipo de vídeo onde supostamente o diabo, em nome de Jesus, está falando a verdade. Pessoal, eu fico enojado com esse tipo de coisa que eles fazem, mas ao mesmo tempo eu dou risada porque chega a ser pobre a teologia ou a hermenêutica da Universal. Por quê? Jesus está falando no capítulo 24 sobre o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda dele, do Filho do Homem, de Jesus, e o sermão continua, exortação à vigilância. E é nesse título da exortação à vigilância, Jesus diz, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vou colocar o versículo aqui em questão. Como pode o diabo dizer o que ele disse? Nós temos o conhecimento do diabo e de sua ação pelos próprios versículos da Bíblia. Então a gente não precisa de ouvir do diabo supostamente manifestado o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. A Bíblia já nos mostra quem é esse inimigo. Esse inimigo derrotado que não pode ser subestimado e tampouco superestimado, como é feito na Universal. A instituição universal dá um poder ao diabo que ele não tem. Ele tem um poder limitado. Porém, a Universal meio que liberta o diabo e coloca o diabo como sendo o senhor de todos os males, uma vez que ele sendo o senhor de todos os males e de tudo de ruim que acontece no mundo, é como se Deus tivesse perdido a mão de sua criação e também o controle sobre a ação do diabo. Não vou falar aqui sobre, entrar nos méritos sobre, quando eu sempre cito nos meus vídeos, que Deus permite a ação do mal. Só que o mal por si só, ele não decide unicamente e exclusivamente destruir alguém ou alguma coisa. Ele não tem poder para isso. É permitido a ele agir no mundo, uma vez que Deus é soberano sobre todas as coisas
o Deus criador dos céus e da terra, dos mares e de tudo que há. Toda a criação veio e partiu das mãos de Deus. Ou seja, quando a Universal ou qualquer outra igreja neopentecostal, pessoal, eu falo da Universal de novo, foi da onde eu saí, mas existem muitas igrejas e denominações que vendem esse diabo inimigo de Deus, que é responsável por todos os males. E fica pior quando eu coloco esse suposto diabo manifestado para exortar e levar as pessoas a mensagem. É como se o diabo fosse evangelista, estivesse pregando o evangelho. Pessoal, devemos ter muito cuidado com isso. Ainda que fosse verdade, não que seja verdade, ainda que fosse verdade aquilo que ele está falando, não podemos esquecer quem ele é. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Em Mateus 13:39, o diabo aparece como inimigo de Deus. Em João 8:44, o diabo é homicida e pai da mentira. Marcos 3:22 e 23, o diabo é príncipe dos demônios. Zacarias 3:1, Satanás, que significa adversário e opositor. E Apocalipse 12, verso 9 e 10, diabo significa caluniador, difamador e acusador. João 8:44, já repeti, mas já mencionei, vou repetir novamente. O diabo é homicida e pai da mentira. Mesmo que a informação que esta pessoa supostamente estiver manifestada, nós não devemos considerar a palavra do diabo, uma vez que ele é homicida e pai da mentira. E uma outra grande enganação, pessoal, Jesus está falando que ninguém, a não ser o Pai, tem a informação. Com tudo que nós estamos vendo no mundo, todos os acontecimentos, pandemias, fome, violência, falta de amor, com toda essa situação, guerras que sempre existiram, só que hoje está mais em evidência essas guerras, tudo isso é o princípio das dores. E Jesus fala sobre uma apostasia que iria anteceder a vinda dele. Então, pessoal, eu tenho na palavra de Deus a informação, eu tenho essas informações que me garantem confiar somente na palavra de Deus. Claro que quando você olha o diabo falando essas coisas, gera nas pessoas um falso temor, porque não existe temor, porque elas não mudam o seu estilo de vida, a sua forma de viver, a sua busca pelas coisas do mundo. Então essa igreja, ou essa instituição, que é uma seita, que causa dano na vida das pessoas e das famílias, quando eles colocam esse tipo de informação, e uma vez que essa informação que eles estão colocando não é verdade, e ainda que o fosse verdade, deveria ser rejeitada. Por quê? Porque ninguém, nem anjos, ninguém, tampouco o diabo, sabe quando essas coisas acontecerão ou sucederão. Ninguém sabe. Então, por si só, o diabo ele é mentiroso, pai da mentira, homicida desde o início, ele é caluniador, difamador, ele tem todos esses adjetivos sobre ele, mas não devemos lembrar, acima de tudo, que ele é mentiroso. A Universal, ou melhor, na Universal, todas as vezes que eles entrevistam supostamente uma pessoa manifestada, eu acredito nas manifestações, mas não da forma que acontece na instituição universal. Eu acredito que uma pessoa que vive uma vida distante de Deus,
que vive na vida, na prática de pecados, e não de um pecado, mas distante de Deus, ela já vai viver a prática do pecado. Ela já é pecadora, porque está distante de Deus. Mas quem vive na prática do pecado ou de muitos pecados, vive uma vida promíscua de roubo, adultério, mentiras e tudo mais, vive uma vida distante de Deus, completamente distante de Deus. Quando essa pessoa ouve pela primeira vez a mensagem do Evangelho, a mensagem que liberta, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade da mensagem, da palavra de Deus, dos Evangelhos. Quando ela ouve sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o sacrifício de Cristo, pode ser que a mente desta pessoa seja tomada por uma força maligna e espiritual e ela manifeste. Porém, não compete a quem está levando a mensagem que liberta ficar entrevistando ele, perguntando o que ele está fazendo, qual é a atuação, onde está atuando, o que está destruindo, qual o teu nome, qual o teu endereço, quem te mandou, quem fez isso, quem fez aquilo outro. Por quê? Porque o diabo ele é mentiroso. O diabo ele é mentiroso, não existe verdade nele. Outra grande heresia neste vídeo da Universal. Fique muito atento a isso. O diabo diz o seguinte: se eu tivesse a chance que eles têm, eu lamberia o chão da igreja. Mas em nenhum momento na Bíblia se mostra o diabo com possibilidade de arrependimento. Ele já está condenado, ele já está julgado. A sentença dele já ocorreu. Para nós não, porque nós vivemos neste tempo. O diabo, o tempo dele é desde o início, quando ele caiu, quando ele se rebelou no céu. Então o diabo, ele viu o nascimento das Escrituras, da palavra de Deus. Ele viu as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo escrevendo, ele conhece isso aqui. E ele se utiliza disso daqui para enganar a muitos. É o que a instituição Igreja Universal do Reino de Deus faz. Só que ela, não contente em deturpar a palavra, adulterar, pregar uma série de heresias, ela ainda coloca no seu altar que ela reconstruiu, né? Quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga, o altar de pedra se quebra, é destruído, porque agora nós temos acesso a Deus e ao Senhor Jesus Cristo diretamente. Não há mais a necessidade do sacrifício como era antigamente, ou no Antigo Testamento, ou antes da vinda de Jesus. Ou seja, os sacrifícios eram um prenúncio ou anúncio do que viria no Filho de Deus, que seria sacrificado e seria o último sacrifício para que nós fôssemos salvos. Por isso, quando o diabo na Universal manifesta, ele enfoca ou dá foco sempre no altar. Que quando a pessoa sai do altar, o altar da onde? Da instituição universal. Porque na Bíblia, pessoal, você não vai encontrar que a nossa vida deve estar no altar em nenhum momento. Mas nossa vida deve estar sempre no Senhor Jesus Cristo, nos seus mandamentos, naquilo que Ele nos manda ser e fazer. Nós devemos sim nos arrepender, devemos confessar os nossos pecados e viver uma vida de retidão, uma vida mais próxima do perfeito possível. Não quer dizer que nós seremos perfeitos, mas nós devemos viver o mais próximo desta perfeição do que a Bíblia, do que as Escrituras nos mostram. Quem é o nosso maior exemplo e modelo? O Senhor Jesus Cristo. Devemos imitar ao Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ser como, mas devemos imitá-lo. E aí sim nós vamos vencer. Então, muito me espanta, por isso que eu pedi para vocês lerem nos comentários dos vídeos dos membros da Universal, no perfil do Bispo Macedo, e as pessoas falam, muito forte essa palavra, devemos ficar atento, devemos ficar vigilantes, devemos buscar a Deus. Ou seja, esse falso temor que é gerado pelo diabo e não por Deus. Eu não temo
por conta da palavra de Deus. Eu temo por conta da palavra do diabo. Uma aberração, uma heresia, uma mentira que é vendido como palavra de Deus dentro da instituição universal e muitas igrejas que fazem esse embate entre o bem e o mal, pessoas manifestadas, gente do outro lado guerreando e as pessoas lá embaixo nas suas cadeiras, né? É isso aí, fogo, queima, é isso aí. Ou seja, é um embate que parece que Deus está lutando com o diabo, que ora Deus perde e ora Deus ganha. Uma aberração. A soberania de Deus. Deus está no controle, pessoal, de todas as coisas. Deus jamais perdeu o controle de sua criação. Mesmo quando o homem peca no Éden, que Deus havia dado, né, a ordem, ó, todas essas coisas vocês podem comer, mas daquela árvore ali não, do bem e do mal vocês não devem. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mesmo a gente não pode dizer que o homem não morreu. O homem morreu, porque houve uma quebra da comunhão entre Deus e o homem, que era diretamente. E quando houve essa quebra, quando o pecado entrou no mundo, através da desobediência, lá no Éden, todos nós fomos atingidos. Todos nós somos pecadores, por conta dos nossos pais. Mas aí vem Jesus. Aí vem Jesus e dá a sua vida em sacrifício e hoje nós temos acesso a Deus pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Quando eu dou mais crédito à voz do diabo ou quando eu temo mais porque o diabo falou, eu preciso repensar se realmente eu creio em Deus. E o pior, não é somente a instituição universal divulgar isso. São pessoas de outras denominações religiosas postando este vídeo e dizendo: devemos ficar alerta. Só que as pessoas não temem o que isso aqui diz, mas elas temem o que o diabo diz. Mesmo que supostamente isso fosse uma verdade, devemos lembrar quem está trazendo esta verdade, ou essa suposta verdade. É um mentiroso homicida desde o início. Mas nós temos a acreditar que o diabo, em nome de Jesus, vai falar a verdade. Aí ele fala que as crianças dessa geração não terão tempo, que se ele, diabo, pudesse e tivesse a oportunidade que nós temos, ele lamberia o chão da igreja. Certamente o foco é o altar, é você deixar a sua vida no altar, distribuir, dar tudo que você tem para a instituição, você temer o diabo e não temer a Deus. Temer o diabo, porque se você não faz aquilo que a instituição determina, orienta e ensina sobre você dar dízimo, oferta, votos, sacrifícios e participar das reuniões da instituição, que o diabo vai entrar na sua vida. Ou seja, você vai estar sempre lutando com o diabo que vai à igreja ouvir a palavra de Deus e vai receber fogo em nome de Jesus e vai falar a verdade e vai exaltar a instituição. E eles falam assim, ainda para dar essa santidade na palavra do diabo, o diabo falando na instituição universal, o homem de branco está às portas, o homem de branco do altar, o homem de branco daquela eles colocam um trono no altar de pedra da instituição e fala que o homem de branco está sentado ali. Pessoal, Deus tem mais o que fazer. Eu acho que nós temos acesso a Deus de qualquer lugar. Se Deus estivesse realmente neste altar ou nos altares dessas instituições, deixa eu te fazer uma pergunta. E quem não tem condição de ir à igreja porque vive ligado a aparelhos em um hospital? Deus não poderia salvar essa pessoa porque ela não está com a vida no altar? É isso? Então uma pessoa que está no hospital, que não tem condição de ir à instituição de pedra, a igreja, ela não pode ir para o céu porque ela não foi para o altar, a vida dela não está no altar. Então eles querem que nós acreditemos, ou vocês acreditem nisso, que vocês devem temer o diabo, por isso que ele está falando, e ficar vigilantes porque o diabo falou. Então eles vendem uma falsa ilusão, eles vendem um falso evangelho e as pessoas acreditam nisso. Então, gente, ao meu ver, a instituição universal, ela cada vez mais
faz e presta um desserviço ao verdadeiro evangelho. Não há inocente quando se prega isso, porque eles colocam e dão foco e dão o altar para o diabo falar. Se o altar é santo, não deveria ser pisado pelo diabo, e tampouco por pecadores como nós. O altar é santo, somente Deus poderia pisar ali dentro. Mas não, nessas igrejas eles querem acreditar, eles querem santificar o local, o altar, e falam que a sua vida deve estar neste altar de pedra, quando na realidade o altar que você deve construir é dentro do seu coração. É dentro do seu coração, é ter uma mente lavada, uma mente renovada pelo poder da palavra do Evangelho, a mensagem de salvação, fazer o bem, fugir do pecado, amar o inimigo. Essa é a dificuldade de nós cristãos. Abrir mão do orgulho, da vaidade, da vingança, para dar, sabe o quê? O perdão e a misericórdia a quem nos fez mal, porque é isso que Jesus faz com a gente todos os dias quando nós erramos. Repetir, Mateus 24, no verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente o meu Pai. Ninguém pode falar o que esse suposto diabo falou como uma verdade absoluta. O próprio sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, já fala princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Filho do Homem e a exortação à vigilância. Devemos estar vigilantes, pessoal. Não porque o diabo falou. Eu não estou vigilante porque esse suposto diabo verdadeiro, eu não estou vigilante porque supostamente esse diabo falando a verdade disse que Jesus está voltando ou está próximo. Mas eu estou vigilante porque as Escrituras me mostram que Jesus está próximo. Então, não dê foco ao diabo, não dê esse poder, ou não tenha como verdade aquilo que o diabo fala, mas aquilo que o nosso Pai fala conosco, quando nós nos sujeitamos e estamos debaixo da sua graça, da sua misericórdia. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, nos dê essa oportunidade de chegar a muito mais pessoas. Por favor, se inscreva no nosso canal, você que chegou até aqui. Deus abençoe e até uma próxima.